Olá, tripulação, daqui o Comandante Dantas, mais uma vez, bem-vindos à aula de número 3, onde nós vamos falar de regulamentos de tráfego aéreo. Essa terceira matéria que nós vamos apresentar para vocês é uma matéria que vai falar da parte regulamentar operacional dos voos, né? Ali em teoria de voo, em conhecimentos técnicos, vocês observaram que a gente comentou muito sobre como se conversam as duas matérias no quesito aeronave. O que é aeronave do ponto de vista aerodinâmico, o que é aeronave do ponto de vista mais mecânico, propriamente ali para CT, né? E aqui a gente vai ver a aeronave do ponto de vista regulamentar. Então a gente vai entender o que é uma aeronave para o tráfego aéreo, o que é a aeronave para os órgãos de aviação civil. E a gente vai entender, por exemplo, dentro da matéria, lá quando vocês forem estudar mais a fundo, sobre a ICAO, que é a Organização de Aviação Civil Internacional, uma organização fundada por vários países membros ali, em torno do mundo todo, que serve para regular a aviação, para criar normas para a aviação, para que todo mundo possa seguir mesmos padrões e que o voo possa se tornar seguro, que os voos possam seguir as mesmas regras para que possa haver ali um bom andamento de todo o tráfego aéreo. Bem como também a ANAC, que a gente tanto costuma falar, Agência Nacional de Aviação Civil, que é o órgão no Brasil que cuida de formação de pilotos, fiscalização, burocratização, ali toda a parte de licenciamento de pessoal é responsabilidade da ANAC. Então, o Comaer, que é o Comando da Aeronáutica, que é o órgão superior de aviação no Brasil. Então, o regulamento de tráfego aéreo é uma matéria que vai falar sobre essas partes regulares, essas partes de leis legais do ponto de vista leis. Ok, pessoal? Então, vamos seguindo aqui em frente. A gente não vai falar um pouquinho dessa parte aqui hoje, só dei uma introdução. Hoje a gente vai focar também ali naquela introdução. Falei para vocês o que é aeronave para aerodinâmica, o que é aeronave para a teoria, para conhecimentos técnicos, e agora vamos falar o que é aeronave para o regulamento de tráfego aéreo. Então, o que acontece? Para ser uma aeronave, pensa no seu carro. O que é o seu carro para o Detran, por exemplo? O seu carro para o Detran é uma placa ali, que está ali incluso se você pagou a licença, quem é o dono, quem é qual é a categoria daquele carro. Não é assim? O mesmo vale aqui para as aeronaves. Para o regulamento de tráfego aéreo, a aeronave é todo aquele equipamento que é capaz de voar, mas que esteja registrada e homologada para determinada operação, indicando também a sua marca de nacionalidade e matrícula única. O que é isso, pessoal? Toda aeronave, vocês vão ver que ela possui uma determinada operação. Tem aeronave que é para o tráfego privado, para serviços aéreos privados. Tem aeronave que é para táxi aéreo, tem aeronave que é para aviação regular, né? Então toda essa parte, tem aeronave que opera por instrumentos, tem aeronave que opera visual somente, né? Tem aeronave monomotor, multimotor, e isso está sempre implícito para o regulamento de tráfego aéreo, para o registro da aeronave, como a sua matrícula. Tá? A matrícula de uma aeronave é aquele nome único da aeronave para os regulamentos de tráfego aéreo, para os órgãos de tráfego aéreo, indicando também a sua marca de nacionalidade. O que é marca de nacionalidade e matrícula? Vocês vão começar a observar a partir de agora que toda aeronave possui umas letrinhas escritas nela. Observem, como se fosse a placa do seu carro. Então nós temos a mesma forma. Vamos começar falando pela marca de nacionalidade. Pessoal, marca de nacionalidade é um indicativo que mostra para quem está observando aquela aeronave de onde é aquela aeronave, de que estado no sentido de nação, de país, tá? De que estado está registrada aquela aeronave. Então tem muita pergunta na prova da ANAC, por exemplo, sobre o que define a nacionalidade de uma aeronave. É a tripulação que está operando ela? Não. É o país onde ela está operando? Não. O que define a nacionalidade de uma aeronave é a sua marca de nacionalidade, que é uma marca registrada de um determinado país que vai indicar, olha, essa aeronave pertence ao nosso país. E aqui no Brasil, nós usamos 5 códigos de nacionalidade: PT, PR, PP, PS e PU. Se você vê uma aeronave que comece por qualquer um, se você olhou ali na parte geralmente próximo ali a empenagem ali atrás da aeronave, ou em aviões pequenos, às vezes na asa
ou bem grande ali escrito na fuselagem, e tem um desses indicativos, PT, PR, PP, PS, PU, nós estamos falando, com certeza, essa aeronave é brasileira. E o que é uma aeronave brasileira? Uma aeronave que está registrada no Brasil. Não importa se ela está voando no Brasil, fora, se ela foi fabricada no Brasil, fora, entendeu? Não tem muito essa relação. Ah, é fabricada no Brasil, é brasileira? Não, porque senão todo o Embraer, que são as aeronaves fabricadas pela Embraer, seriam aeronaves brasileiras. E não é. A Embraer fabrica aquela aeronave, o fabricante é brasileiro, mas quando essa aeronave é vendida lá para os Estados Unidos, para a Europa e está operando lá, vai ter a marca de nacionalidade de seu país e, portanto, vai ser chamada aeronave americana ou europeia, lá tanto faz. Né? Então, a marca de nacionalidade é o que define de onde está registrada aquela aeronave, de onde é a operação desta aeronave. Tá bom, pessoal? E no Brasil nós temos esses 5 designadores. Já já a gente vai ver alguns exemplos práticos, vamos entender que a gente não fala PT, PR, PP, PS, a gente vai entender um pouquinho melhor, mais avançado já já também, tá? Seguindo aqui em diante, nós vamos falar sobre a matrícula. O que vem a ser a matrícula? A matrícula é uma continuação da marca de nacionalidade. No Brasil, o padrão é marca de nacionalidade, hífen, matrícula. Matrícula no Brasil é uma continuação de letras também, de caracteres de letras, que vai informar a individualidade daquela aeronave. Então, por exemplo, você vai olhar aqui atrás do avião, onde eu falei aqui, ó, PT NQF. Então, o PT é a marca de nacionalidade e o NQF é a matrícula. A matrícula como um todo a gente considera PT NQF. Tá? Então, a matrícula inclui a marca de nacionalidade mais a minha continuação ali, que é o registro único. Só existe um PT NQF no mundo, é esse aviãozinho aqui. Entenderam? Então, o mesmo vale. Ó, se eu vier para o avião comercial, segue a mesma regra. Olha lá, ó, PR, G e N. Ok? Então, eu sei que essa aeronave é brasileira. Por quê? Porque tem a bandeirinha do Brasil aqui? Não, porque a PR aqui, ó, o PR é uma das marcas de nacionalidade brasileiras. O mesmo vale para o PT, ok? Só que, observem, o que eu falei aqui, ó? PRGN. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora. PRGN, eu falei. A gente não fala assim na aviação. Por quê? Porque na aviação, geralmente, a gente usa o rádio para comunicação. E o rádio, geralmente, é uma coisa muito chiada, de alcance ruim, assim, a gente chega um barulho muito... Eu vou deixar até num exemplo para vocês uma comunicação entre piloto e torre, rapidinho. Eu vou dar uma pausa aqui e vou colocar um trecho de uma conversa bem rápida entre piloto e torre. Escutem aí. 0, estamos em Santo Brasília, frequência 12725, alterno 34, decimal 0. Pode manter 230, 2725, 340, cena 6356, grato, boa. Boa. Santo 3918, estamos em São Paulo, frequência 2135. 2135, 3918. Então, o rádio é mais ou menos por aí que funciona. Ele tem um chiado de fundo, ele pode ser muito alto, muito estridente, muito baixo, fora que você tem o barulho do avião te incomodando. Então é um negócio que já não é muito fácil de entender para quem está ouvindo ali, para quem está recebendo. É claro que com a prática, com a experiência, vai ficando tudo meio automático e ficando muito fácil. Mas o que interessa aqui, que para isso, para evitar erros no entendimento, cria-se então também no regulamento de tráfego aéreo o segundo assunto da nossa aula de hoje, que são as fraseologias, o alfabeto fonético. Tá? Então a gente não fala PTNQF, porque o cara de lá pode entender PBNQF ou PTMQF, Q ou D ou P, o que é isso? Entendeu? Então, para evitar esse mal entendimento entre as partes, é usado na aviação o alfabeto fonético, pessoal. E é aqui que a gente vai falar a última parte da nossa aula hoje. Depois a gente volta ali para fazer um comparativo, tá? Então, entenderam o que é uma aeronave para o regulamento de tráfego aéreo? Toda aeronave para cá é uma aeronave que tem que ser registrada e homologada. Eu não posso, por exemplo, criar o meu aviãozinho dentro do meu quintal de casa e sair voando. Não, porque isso eu preciso ter um registro, eu preciso ter uma homologação.
tá? Por mais que seja uma aeronave construída por uma empresa que não é homologada, seja uma aeronave que você construiu, ela precisa possuir um registro, nem que seja um registro experimental, de aeronaves que estão em desenvolvimento, ok? Então vamos associar aqui, ó, PT, PR, PP, PS e PU. Vamos comentar um negócio. Essas matrículas, essas marcas daqui até aqui, são marcas normais. O PU é uma marca de nacionalidade que se reserva a aeronaves experimentais, é o que eu falei. O que é uma aeronave experimental? Aquela que está sendo desenvolvida ali, uma aeronave em experimento, propriamente dito. Então, reserva-se no Brasil PU para aeronaves experimentais. Agora, vamos aprender a falar isso aqui direito? PT, PR, corta isso da sua vida. Você vai começar a ler até a placa de carro na rua agora como alfabeto fonético, pessoal. O alfabeto fonético é uma forma de, como o nome já deixa entender, falar o alfabeto de forma mais nítida, mais fonética. Então, em vez da gente falar a letra A, a gente fala na aviação alfa. E daí por diante. Vamos fazer a leitura? Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, Índia, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Papá, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-Ray, Yankee e Zulu. Então, brifamos todo o alfabeto fonético para você. Então, por exemplo, a placa do meu carro é NVS. Comece a ler assim, ó, November Victor Sierra. Começa a treinar isso na placa do seu carro, da sua moto e exercitar. Porque o alfabeto fonético é a forma que nós falamos na aviação. Então, voltando aqui atrás, eu não vou falar PTNQF, porque o cara pode ter PBNQF, PTMQF. Não, vou falar Papa Tango, November, Quebec, Foxtrot. PTNQF. Papa Tango, November, esqueci, Quebec, esqueci qual, não o alfabeto, tá? Esqueci o que estava escrito no aviãozinho lá. Papa Tango, November, Quebec, Foxtrot, NQF, ok? November, Victor Sierra, placa do meu carro, XX. XX não, X-Ray, né? Não vou entregar a placa do meu carro para vocês, não. Enfim, então o alfabeto fonético conta com essas formas de se falar o alfabeto como um todo, para que você possa entender, ter um melhor entendimento no rádio e transmitir o que você quer falar, transmitir as letras de forma mais clara. Um M no rádio, o cara pode entender N. Um B, o cara pode entender P, D, Q. Então, fala bravo, bravo. Falei meio com sotaque inglês, esquece o sotaque inglês por hora. Fala bravo, acabou o problema. Você está falando da letra B, tá? O mesmo vale para os números, pessoal. Os números são super fáceis em português. 0, a única exceção de todos os números é o uno. Porque o em português, é um negócio meio sem fonética, né? Parece que você está resmungando. Então, para evitar isso, a gente cria uma fonética para o número 1 e fala ele uno, porque aí você criou um fonema, tá vendo? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. O 3 parece com 6. Então, para evitar isso, a gente já faz no dia a dia. Então, é fácil. Ao invés de falar 6 na aviação, a gente fala meia. Não se fala 6, fala meia. Isso a gente já faz no dia a dia, então é fácil de entender, né? 7, 8 e 9. Assim nós falamos os números, com a única exceção então para o uno e para o meia, que a gente não fala o 6, fala meia. Certo, pessoal? Esse é o nosso alfabeto fonético e sendo assim, a gente passa aqui a entender melhor como funcionam esses andamentos, nessa forma de falar no rádio, para que o piloto possa se comunicar com outras aeronaves. Tá? Então, vamos aqui fazer uma leitura desse avião da Varig. Papa Romeo, quem já decorou aí, ó? Victor Bravo Echo, Victor Bravo Echo. Aqui o aeronave da TAM, aqui, ó. Papa Romeo, Mike Hotel X-Ray, Mike Hotel X-Ray. Então, quando essa aeronave... É lógico, tem algumas regrinhas à parte que vocês vão entender melhor também aprofundando no curso, aprofundando no estudo de regulamentos. Mas vamos supor que essa aeronave vai chamar o controle de tráfego aéreo, ele vai chamar controle São Paulo, aqui é o Papa Romeo Victor Bravo Echo, e não vai falar aqui o PRVBE.
tá? Porque aí fica ruim de entender para quem está recebendo do outro lado. Então, Victor Bravo Eco, Papa Romeu, Mike Hotel X-Ray. Ó como fica nítido, fica claro. Esta é a função do alfabeto fonético. Bem como nós temos um negócio chamado fraseologia padrão, que é uma forma padronizada de se falar no rádio, onde os pilotos vão... Você não vai chegar lá, pegar o microfone na mão e falar assim, ó... Bom dia, torre, aqui é o piloto Maurílio Dantas e eu vou querer ligar o motor aqui. Não, existe uma forma correta de se falar, padronizada de se falar no rádio também para melhorar o entendimento de quem está do outro lado. Essa forma correta nós chamamos de fraseologia padrão. Isso é objeto do estudo do curso de pilotos também, um passo mais avançado que o alfabeto fonético. Então, treina daí. Eu vou ficando por aqui com essa aula de regulamento. Espero que vocês tenham gostado, entendido o que são as marcas de nacionalidade, as matrículas, que a aeronave, para o regulamento, ela é uma matrícula e que a aeronave é brasileira quando ela tiver marca de nacionalidade, além de ter começado a decifrar aí o alfabeto fonético. Começa a treinar em casa, começa a treinar com placa na rua, qualquer coisa. Treina o alfabeto fonético, é super importante para todos os pilotos saberem. Muito, muito, muito importante, básico, essencial. E tem piloto, que já está lá no final da formação e troca quilo com Quebec, tá? Então, isso é lamentável, tá? Então, estudem, não pode, porque às vezes o cara vai falar, vê um Q, aí tem vontade de falar quilo, não sei porquê, ou vê o K e acha que é Quebec. Cuidado, então tem que estudar muito isso aqui para não passar vergonha, tá bom? A gente se vê na próxima aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de regulamentos. Isso é um pouquinho do que vai desandar ali para a matéria de regulamentos. Ela vai, é lógico, uma matéria muito regular ali, muito sobre leis, sobre regras da aviação. Mas a gente se vê em cursos mais avançados ali. Eu espero que vocês tenham curtido. Na próxima aula, meteorologia, vamos entender um pouquinho da atmosfera. Eu vejo vocês na aula de número 4. Daqui o comandante Dantas, na escuta.